Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 25 de maio, terça-feira. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro nos apresenta uma pergunta fundamental que a gente deveria fazer e meditar. Não apenas fazer a pergunta, mas meditar na pergunta e na resposta. Nós deixamos tudo e te seguimos. A pergunta está implícita. O que é que a gente ganha com isso? Digo que é uma pergunta fundamental, porque a gente não pode fazer as coisas por fazer e apenas seguir uma mentalidade coletiva. Não podemos ser pessoas que agem como se não fôssemos capazes de pensar, como se tudo que os outros fizeram fosse já um caminho pronto e que não existisse outra possibilidade. Então é preciso questionar-se. Afinal de contas, por que é que eu estou fazendo isso? É uma pergunta fundamental. É, sim. Até mesmo da nossa fé? Sim, até mesmo da nossa fé. Por que é que eu vou à igreja? O que é que eu ganho com isso? Por que é que eu procuro seguir esses mandamentos e viver desta maneira? O que é que eu ganho com isso? Mas a pergunta é fundamental porque também ela deve alcançar as outras coisas. Estou me deleitando numa festa cheia de excessos, com bebedeira, com comedeiras, com excessos, enfim. O que é que eu ganho com isso? Uma indisposição no dia seguinte? Uma ressaca? O que é que eu ganho com isso? Mas é claro que nós não devemos apenas olhar para a consequência imediata, mas também para a consequência na nossa vida, na nossa existência. Ora, se eu conto uma mentira, isso faz de mim um mentiroso. Se eu faço uma caridade, isso faz de mim uma pessoa caridosa. Qual é a consequência para a minha vida? Se eu vivo de excesso, por exemplo, de bebida, isso faz de mim uma pessoa dependente. Então, a questão sobre qual é o real ganho das coisas que nós fazemos, sobretudo daquelas que parece que para todo mundo é vantagem. Sim, ganhar a vida, ficar famoso, ganhar dinheiro, ter muitas posses. O que é que eu ganho realmente com isso? Certa vez eu vi uma frase de internet que eu achei interessante, de que existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. É uma pergunta para pensar. O dinheiro nos faz melhores ou nos faz mais superficiais, se não soubermos utilizá-lo, claro.
Se soubermos fazer dele o nosso meio, ele pode ser útil para fazer muito bem para nós e para os outros. Mas a pergunta é fundamental. Pedro faz essa pergunta também para si mesmo e responde no sentido diverso. Quando, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, depois do sermão do pão da vida, depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, e quando ele começa a falar que ele é o pão da vida e as pessoas passam a abandoná-lo, inclusive muitos dos que o seguiam, então ele se volta para os discípulos e diz: vocês também não querem ir embora? E Pedro responde num sentido parecido com este do Evangelho de hoje. O que é que a gente ganha indo embora? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós vamos sair perdendo se nós o deixarmos. Então, a pergunta é fundamental. E a resposta deve ser meditada. Não é uma questão de dizer o que a gente deixou. É muito importante saber que quando a gente está atrás do que a gente quer, tudo aquilo que a gente deixa de lado para ir atrás do que a gente quer não é nem renúncia. Na verdade, é só uma condição para a gente buscar o que interessa. Cristo não é o que sobrou das coisas que nós deixamos. As coisas que nós deixamos é que sobraram diante de Cristo, que é a pedra preciosa, que é o tesouro escondido. Ele sim pode nos fazer melhores, pode dar sentido à nossa vida. E a resposta de Jesus é uma resposta consoladora. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais já durante esta vida. O que significa isto? É um investimento que eu faço então? Então é a teologia da prosperidade. Eu dou o dízimo e fico rico porque Deus abençoa os meus negócios. Não, não. Está totalmente errado quem lesse assim. O que Jesus quer dizer é que não possuindo as coisas para possuir a Cristo, digamos assim, nada nos falta. Tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos 100 vezes mais, em abundância. As coisas que nós deixamos, nós não as jogamos fora. Às vezes a gente joga fora quando se apega a elas. Imagine, por exemplo, um dinheiro que a gente fica guardando, guardando e nunca gasta. Não gasto para não perder. Morre e perdeu o dinheiro porque o dinheiro vai ficar. Na verdade, o dinheiro existe para gastar bem. Assim, as coisas que nós temos existem não para serem objeto de apego, mas para serem verdadeiramente objetos de crescimento e de progresso. E para isso, muitas vezes, nós precisamos renunciar a estas mesmas coisas. Renunciamos para tê-las. Então a resposta de Jesus diz, não é que seja trocar 6 por meia dúzia. Nós não saímos perdendo, nem nesta vida. Ter fé não é apenas a gente renunciar a esta vida para ganhar o céu. Não, ter fé é viver uma vida plena. Jesus disse que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas Jesus nos impressiona pela honestidade de sua palavra. Tudo isso, então, terá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos. 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Existem os dois lados. O fato da gente ter uma vida plena não significa que a gente tenha uma vida cômoda. Não significa que não haja dificuldades. E perseguições significa consequências, coisas que nós não queremos e que vêm em decorrência da nossa escolha.
Quer dizer que existe um preço a se pagar, sim, mas é um preço que compensa. E Jesus fala da superação não só desta vida, porque nos oferece aquilo que nenhum bem neste mundo pode nos dar. Nenhum daqueles bens que nós deixamos pode nos dar, que é, no mundo futuro, a vida eterna. Seguir a Cristo significa renúncia, mas também significa ganho. O ganho não significa plenitude de satisfação e a finalidade da nossa vida já realizada. Tem as perseguições. Mas deixar esta vida por Cristo significa ser capaz de, no mundo futuro, receber a vida eterna, que só Cristo pode nos dar. Rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.